Assim, na verdade, eu acho que, na verdade, é o seguinte, como eu preciso ser lembrado de gravar, não é que eu me esqueço, é que eu preciso ser lembrado, então é por isso que eu esqueço, entendeu? Mas vamos lá. É o seguinte, empresa produtora de evento, eu não me lembro, opa, não me lembro de ter essa categoria. Alguém de vocês aqui se lembra de ter participado dessa categoria no prêmio? Não, né? Acho que, mas não era empresa, né? Era produtora de evento ou produtor de evento, não É, era empresa. é porque a gente começou a ver que tinha pessoas e tinham empresas. Então a gente achou que estava na hora de fazer essa separação para a gente enriquecer o processo. Afinal de contas, o volume de pessoas se inscrevendo vinha crescendo e nada melhor do que a gente fazer essa separação para caber mais gente e, né, dar mais visibilidade possível. Muito bem. É a 39ª live de 97 previstas. Lives Uau. previstas com os 482 finalistas das 97 categorias que receberam inscrições no Prêmio Profissional da Música. Tem aqui a Nívia Souza. Quem é Nívia Souza? Sua familiar? Sua familiar, mano? Claro, né? A Nívia Souza é a produtora que me ensinou tudo, minha sócia no Ateliê Cultural, mas ela falou que vai ficar muda e no escuro. Uai! Mas logo as pessoas que trazem luz pro universo da música vai ficar no escuro? Não estou entendendo. É uma propriedade. Ela falou que ia ficar quietinha. Mãe, quietinha tudo bem, mas você pode botar uma luz aí que também tem você no escuro. Vai para um lugar mais claro, Nívia Souza. Aí é o seguinte. Muito bem, 39ª e... Conforme eu já falei, a Carol é a primeira a participar dessa série, a Ivana e o Marco já participaram. A ideia aqui é justamente a gente eternizar. Olha aí, agora chegou. Eternizar esse momento. Que momento é esse? O que pensam, o que fazem, o que projetam, o que esperam os finalistas do prêmio no ano de pandemia, no segundo ano de pandemia, no mês de abril de 2021, quando a gente está aí aproximadamente a 90 dias da próxima edição do Prêmio Profissional da Música, que já se decidiu pelo formato 100% digital e já se decidiu pela data do dia 11 até o dia 18 de julho, sendo que a parte ao vivo, que envolve os painéis nacionais e internacionais e a cerimônia de premiação, acontecerão nesses 2 dias, 17 de julho e 18 de julho, que é um sábado e um domingo. Logo, já podem reservar aí os cabeleireiros, os maquiadores. Quer dizer, o Marcos não precisa reservar o cabeleireiro, porque não vou ficar aqui, né, dizendo por que motivo não precisa. Mas não precisa do cabeleireiro, viu, Marcos? Vai só no maquiador. E, enfim, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou começar aqui pela Carol, que é a única que não conhece ou não se apresentou aqui para nós. Porque o Marcos já se apresentou. Acredito que a Carol já conheça o trabalho do Marcos na Ateliê Cultural, quer dizer, do Marcos talvez não, mas da Ivana certamente você conhece. Da Ivana, sim, conheço o Ateliê também. Conhece também? Mas você conhece do quê? Porque só você conhece o Ateliê aqui do nosso grupo aqui. Mas quando a gente vê os finalistas lá, eu vou com todo mundo no Instagram, já vou fuçando todo mundo para já ver, esse aqui pode fazer parceria sim, a gente já vai pesquisando tudo. A Carol sabe mais desse prêmio do que todos nós juntos, viu? Carol, Vila Lobos Produções, de Brasília. Yes. Eu tenho a maior inveja dessa empresa, porque tudo que ela faz era tudo que um dia eu gostaria de fazer, mas um dia eu chego lá. Que isso, menino? Que isso, obrigada. Mas vamos lá, mostra aí para todo mundo quem é Vila Lobos, aí para quem ainda não conhece. Quando que começou, o que faz, desde quando, para quem... Beleza. A Vila Lobos é uma empresa que está sediada em Brasília desde 2009. A gente atua na produção de eventos culturais em geral, mas com bastante foco na música. Eu sou graduada em audiovisual, né, pela UNB, então a gente faz várias coisas de cinema também, mas um foco grande na música.
Então, vários festivais, não festival de, enfim, de várias edições, mas festival de projetos com patrocínio edital aqui do Banco do Brasil, da Caixa, da Secretaria de Cultura, enfim, projetos via Lei de Incentivo Fiscal Federal também, que a gente circula Brasília, São Paulo, Rio, enfim. Então, a gente tem aí já 2021, 11 anos, né, Ana? Não, 11 anos. Nossa, sou ruim de conta, gente, foi mal. 11 anos. Tá aqui, a empresa sou eu e minha mãe também, a Tuca Villa-Lobos, que inclusive falou para te mandar um beijo, Gustavo, mas ela tá no corre para entregar um roteiro ainda hoje, ela não conseguiu terminar para estar aqui também. Tudo bem, vou fazer de conta que eu acredito. Se eu virar o computador aqui, você vai ver ela tec, 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 tec. A gente, todo mundo em casa aqui, fica isso, uma num canto da mesa, outro na outra, e a gente vai indo, tentando se virar como pode, né, porque é isso, a gente parou tudo desde o ano passado também, evento presencial não tem, então a gente tem alguns projetos que a gente está conseguindo virar para o online, né, para o digital, mas os de música a gente decidiu dar uma parada ainda, na esperança que 2021 fosse conseguir, mas essa altura do campeonato estamos achando que não. O que vocês não estão achando que não, Carol? Que não vai rolar evento presencial esse ano ainda. Não sei. Eu já não tenho mais nenhuma dúvida. Pois é, a gente 2020 a gente parou, vamos jogar para 2021, mas do jeito que anda 2021, a gente vai jogando mais para frente ainda. Enfim. Não, tirando as Olimpíadas, que o povo japonês não quer que aconteça, e tirando o pessoal da Austrália, da Nova Zelândia, eu acho que o resto do mundo realmente está comprometido. Pois é. E aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Aqui nem se fala, e aquela coisa também, acho que assim, quando chegar uma hora que é minimamente viável, é toda uma transformação de formato, né, de custos, um monte de coisa que a gente vai ter que ver o que consegue fazer com os dinheiros dos projetos que já tem, né, contrato firmado, enfim. Mas você tem projetos com contrato firmados esperando a hora de acontecer? Tem mostra de cinema, tem espetáculos de teatro e tem um festival. Aqui também em parceria com a Eli Moura, da Iduna, também a gente tem um festival grande. Festival de música. Legal. Que era para ter rolado ano passado, estamos esperando. Aí Brasília é aquela coisa, você tem que esperar a época de seca também, né, para fazer esses festivais. Então, assim, não rolando agora na seca, meio do ano de 2021, então com certeza só ano que vem mesmo. Então a Villa Lobos tá paradão. Então, a Villa Lobos Produções, assim, resumidamente, não é uma companhia que trabalhe só com música, e sim com diversas linguagens. Diversas linguagens da cultura, isso. A música acaba sendo foco, principalmente por conta da minha mãe, né, que vem da música, do teatro também, mas muito focado na música, enfim, onde eu me criei, aí com 15 anos de idade eu já era voluntária no Porão do Rock, fazendo as coisas lá com a Le Capone, com a galera toda. Enfim, então a gente foca muito na música, que é a área que eu mais gosto de trabalhar, assim, apesar de ser do audiovisual, mas focando bastante na música. Legal. Marcos Souza, minha pergunta para você é o seguinte: o ateliê cultural está focado só em parte audiovisual e musical, ou assim como a Carol também está aí disponível para outros convites de outros segmentos? Olha, o Ateliê Cultural surgiu em 99 por um projeto mais amplo de homenagem ao meu pai, Chico Mário, no Museu do Telefone, que depois virou Oi Futuro, na época. A gente fez uma grande exposição dos 50 anos do Chico Mário, a Nívia Souza participou desde o começo, né? A gente lançou em CD na época toda a obra do meu pai, a gente fez exposição, concertos, enfim, palestras. E de lá para cá, o Ateliê Cultural tem feito muitas coisas, mas muito voltado para a música, principalmente. Depois desse projeto, o Ateliê Cultural produziu durante 10 anos o Rio Sesc Instrumental, que é um projeto que foi muito importante no Rio, numa época que as casas estavam fechando, Jazz Mania, Rio Jazz Club, a música instrumental estava sem palco. E inspirado no Sesc Brasil Instrumental, lá de São Paulo, eu criei esse projeto e ficaram 10 anos aqui no Sesc Rio, percorrendo cidades. Então, eu produzi shows emblemáticos, né, de Paulo Moura, Altamiro Carrilho, enfim, grandes personalidades da música instrumental brasileira. E eu ainda levava oficinas também.
então era bem interessante fazer uma mala direta. Então, durante 10 anos, o Ateliê Cultural cuidou, digamos assim, da música instrumental em parceria com o Sesc no Rio de Janeiro. Depois eu fui para fora, continuei fazendo alguns trabalhos fora, um festival de música, de documentários musicais no Festival de Jazz de Madrid. Então, tinha uma perna no Festival de Jazz de Madrid que eu levava alguns músicos brasileiros, como Ivan Lins, Gilson Peranzeta, Joyce, e passava filmes, documentários de música lá, né, para o público espanhol. E continuei. Quando eu voltei ao Brasil, outros projetos surgiram, e atualmente o Ateliê Cultural produz Domingos Clássicos, que é um projeto de muito sucesso da Orquestra Ouro Preto no Sesc Belo Horizonte, e também produz o Festival Musimagem. O Ateliê Cultural cuida de toda a parte de produção, idealização e produção do Festival Musimagem, que é o único festival de trilhas sonoras no Brasil. E fora isso, outros projetos de livros, trilhas sonoras, enfim, diversos projetos. O Alexandre Heine, que é um produtor muito experiente, trabalhou comigo nesses 10 anos de música instrumental, e a gente também trabalhou alguns anos no Festival de Inverno do Sesc aqui em Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. A gente fazia caravanas com músicos que percorriam essas cidades, e teve encontros fantásticos de Antônio Nóbrega, Barbatuques, com Robertinho Silva, encontros inéditos, enfim. Então, montei um site que, infelizmente, eu acabei abandonando, um site de música instrumental. Na época também fiz o Encontro Nacional de Música Instrumental. Então, estava militando muito nessa área, o Ateliê Cultural da música instrumental. Mas hoje ele tem uma diversidade mesmo. Trabalha com dança, Karina Souza, que é também minha produtora, é família mesmo, mas que todos trabalham com arte e lutando mesmo por um espaço da cultura, a educação, mas muito voltado na música mesmo, Gustavo. E vem cá, e por que parou? Não parou. Não, porque parou o Rio Sesc Instrumental. Aí o Sesc mudou a gestão. Aquelas coisas, né? Desde 2009, 2010, que mudou a gestão, mudou o pensamento. O Sesc Rio de Janeiro passou por vários momentos complicados, e o Sesc Rio nunca foi um irmão do Sesc São Paulo, que é uma unanimidade, né? O Sesc Rio teve uma época muito boa, sim, mas infelizmente não retomou isso aqui no Rio. Já que você falou especificamente do segmento de música instrumental, como é que anda o segmento de música instrumental no Rio de Janeiro, na sua opinião, ou até mesmo do Alexandre aí, nosso produtor, conhecedor profundo do segmento? O Alexandre vai poder complementar, porque ele tem até um pianista que ele adora, que ele vai falar um pouquinho de algumas áreas instrumentais, mas eu acho, Gustavo, que a área instrumental talvez seja uma das mais ricas e que nunca parou. Parou de tocar no rádio, parou de tocar na televisão, as pessoas não veem, mas assim, a Casa do Choro, por exemplo, da Luciana Rabelo, tem 6 mil alunos, tem festival de choro, o choro não para, a música instrumental não para, tem músicos maravilhosos. Eu fui diretor de música da Funarte e o projeto Pixinguinha ia voltar. E o Alexandre participou comigo dessa curadoria. O que a gente viu... Tem um menino aí, o Marinho, não tem aí em Brasília, que toca cavaquinho? Tem. Do Face Quarteto. Meu Deus, é um menino que foi, inclusive, selecionado para o Projeto Pixinguinha, só que o Projeto Pixinguinha não voltou. Tem a Di Ribeiro também. Di Ribeiro, aqui no Brasil também. Aliás, a Di Ribeiro é distribuída pela GRV. Então, ela não é instrumentista, porque eu lembrei dos nomes dessa curadoria do Projeto Pixinguinha. O que eu estou querendo dizer é que vários instrumentistas surgiram nessa curadoria. Então, assim, músico a gente tem muito mais do que jogador de futebol. É pena que não tem o mesmo orçamento. Mas o Alexandre pode falar. A música instrumental vai bem, obrigado, como conteúdo. O que falta é suporte, distribuição, enfim. Né, Alexandre? O que você acha? O que sempre faltou na linguagem instrumental, né? É uma música que a gente nem precisa dizer, uma música fantástica, uma produção, uma quantidade, uma música de qualidade que se produz no Brasil todo. Estou falando no caso específico também aqui do Rio, né?
que a gente tem uma produção, por exemplo, você estava falando agora do choro. O choro, ele através da Escola Portátil da Casa do Choro, o trabalho da Luciana Rabelo e do Maurício Carrilho, é um trabalho primoroso, né? Porque eles começaram, eles revitalizaram, eles fizeram uma escola de música muito bem feita, um projeto maravilhoso, e isso está revelando até hoje músicos extraordinários, né? Deu oportunidade a muita gente. Eu destaco até aqui o Festival do Choro, né? Que foi online, né? Esse ano foi um Festival de Choro online, produzido pelo Mário Serve, nosso querido José Schiller. Nossa, mãe, eles tiveram foi um trabalho fazer a seleção dos 48 choros finalistas, porque tinha muita coisa de qualidade, misturando a nova geração, né? Fernando Leitz, que os irmãos de Cordeiro, o Aquiles Moraes, o Everson de Moraes, o rei do Off-Cleide, né? E muita gente, aqueles meninos, o Marlon, todos eles compondo. Não é só o instrumentista, não, eles estão compondo, quer dizer, eles estão revitalizando a linguagem do choro e se juntaram às feras da música brasileira, né? Você tinha lá choro de João Lira, Zé Paulo Becker, Cristóvão Bastos, que foi o grande vencedor, né? Música do Zé da Velha, do Silvério Pontes também, que é um expoente do choro. Então, acho que essa cena instrumental, a produção, acho que continua, porque o músico, infelizmente, né, estamos nessa fase de não ter show presencial, casas fechadas, né? O Rio sofre um processo de esvaziamento já há muito tempo, não é de agora. Agora a coisa se agudizou, nós chegamos nesse patamar terrível, mas a música, os músicos continuam compondo, fazendo. Tem gente aí com... Outro dia, agora não me lembro quem falou, pô, eu tenho 40 composições novas. Quer dizer, a produção continua. Continua com a mesma qualidade, né? E você vê festivais, né, como a Carolina faz, né, festivais de música, quer dizer, iniciativa dessa nova geração de produtores culturais maravilhosos. E a Carolina aqui a Carolina aqui em Brasília, Alexandre, ela faz coisa grande, viu? Não é coisa pequena, não. Faz jus ao nome, né? Faz jus ao sobrenome. Não é brincadeira, não. Inclusive, o seu sobrenome é porque você é da família, né, Carol? É distante, mas o maestro Villa-Lobos, ele era tio do meu avô. Então, era meu tio bisavô, então, algo assim. Que maravilha, né? Distante, mas é. Isso aí. Então, eu assim como um produtor assim, que já veio de um certo tempo, eu fico muito feliz de ver essa nova geração, né, de gente capaz, que produz com bola, projetos, faz a coisa acontecer. Isso é muito legal. E no Brasil, assim como, né, a Ivana, a Carol, tem milhões de pessoas, né, abrindo suas empresas com projetos significativos em todas as áreas da cultura brasileira. Isso é muito bom. Eu acho que quando a gente retornar também ao formato presencial, que essa coisa se normalizar, se Deus quiser, como a Carol falou, a gente em 2020 sabia que não podia. 2021 a gente achava que ia poder começar, mas a gente está vendo que está sendo uma repetição. Mais um balde de água fria. Passado, né? A gente não aguentou. Falou, vem cá, no início eu achei que eram 2, 3 meses. Depois o negócio se estendeu até o final do ano. E agora a gente está começando, já estamos em abril, estamos
pior do que quando a gente comeu, quer dizer, é uma coisa muito, muito maluca. Não, e outra coisa, né, Alexandre? Enquanto nós tivermos Bolsonaro, né, com toda a falta... Pelo amor de Deus. Não fale nesse nome. Com toda a falta de respeito que ele não merece, né? Nós vamos ficar na pandemia para o resto da eternidade. E além de pandemia, política pública não ajuda também, né, para a cultura. Assim, então a gente levou um tiro dos dois lados, a pandemia e a falta de política da cultura mesmo. Então. Tô mostrando aqui a camiseta que eu tô... exatamente. Ô, Alexandre, agora eu vou pedir licença para você, já que você falou de nova geração, você vai ouvir agora o depoimento de Ivana Tolotti. Pois não. Que ela faz e acontece lá no estado da Santa Catarina. Maravilha. É uma queridona. Inclusive, já deixo aqui para a Carol, para a Ivana, para o Marcos e para o Alexandre, que nós estamos com as inscrições abertas para palestras que serão gravadas e para workshops que também serão gravados, entregues para nós. Tem lá um cachezinho para entregar um videozinho para a gente, e também a parte dos pocket shows, que também vai ter um cachezinho, principalmente para os brasileiros, que a gente vai fazer via Orbis Studio, para a gente receber os vídeos gravados e fazer uma grande programação aí de 7 dias de duração do prêmio. Então, Ivana, Marcos, Carolina, Alexandre, quem quiser, é só ir lá se inscrever, que a gente vai ter a difícil tarefa de fazer essa seleção, mas preferencialmente tentando encaixar o máximo de pessoas possível. Ivana, conta aí para o Alexandre. Conta para o Alexandre quem é você e o que você faz e acontece aí em Santa Catarina com essa empresa chamada Tumcult. Vai lá. Vamos lá. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Obrigada pelas novas produtoras, nem tão novas assim, né? Mas vamos nessa. Dizer, Gustavo... Tá disfarçando bem, pelo menos, não é não, Alexandre? Está disfarçando muito bem. Eu estou cadastrando, sim, a minha palestra lá. Eu montei na pandemia, né, um curso EAD, onde eu ensino tudo que eu sei sobre produção de shows. Então, eu tenho uma palestra sobre aprenda a produzir um show, né, e aí eu vou estar escrevendo lá para poder participar do TPM, e também desvendar um pouco do conhecimento dessa área de produção de shows, né, baseado em produções nacionais, de grandes artistas que eu tive a honra de trabalhar e trabalho ainda, espero voltar a trabalhar em breve, né. Então, vai rolar. Segundo a Carol, só em 2022. Pois é. E aí, então, tá explicando para a galera quem compõe a equipe da produção de um show, né? O que é um rider técnico, quais são os riders técnicos, né? Negociação com o ECAD, contratação de artista, uma série de coisas legais aí, atendimento de camarim, né? Produção, logística, negociação de passagens aéreas, transporte, até de barco, a gente fala de tudo. Então, eu acho super importante, que foi uma coisa sempre muito velada no nosso mercado, ensinar esse caminho, né? Eu aprendi na prática, aprendi um pouco aqui, um pouco ali, e agora, tendo um curso, a moçada consegue encurtar vários caminhos. Então, eu vou estar inscrevendo. Mas o que eu faço por aqui, bom, a minha história na música começou, né, criança ainda, quando eu comecei a tocar. Eu sou violonista e guitarrista, e também sou jornalista e produtora cultural. Ao longo da minha vida, né, até chegar na Tumcult, eu trabalhei sempre produzindo bandas, vendendo shows, fui atendimento de uma agência de publicidade também, aprendi como as marcas pensavam, né, o que as marcas gostam e precisam de contrapartida para poder investir em projetos corporativos e projetos culturais também. E sempre ajudei muitas bandas, toquei também muito tempo, né? Então tenho experiência desde um banquinho, violão, até banda tocando em evento corporativo, casamento e tudo mais. E aí, nessa experiência toda, a gente acaba produzindo aqui, agenciando artistas para eventos sociais, eventos corporativos, antes da pandemia, lógico, né? E desenvolvendo projetos culturais também, e onde nosso maior case é o Tum Sound Festival, né, que é um festival com conferência de música e negócios, que o Gustavo virá na próxima edição,
conhecer Floripa, nos visitar. Já estava com a passagem na mão já, e aí veio o vírus, aí veio o Bolsonaro, enfim. Mas você tem que vir, Gustavo, comer ostra aqui, camarão, direto do mar. Você sabe que, viu, Ivana, desculpa te interromper, mas a Charlotte, já assim um pouco, Charlotte, minha esposa, né? Já assim um pouco convencida da nossa digitalização, ela falou assim, Gustavo, vamos comprar aquele óculos em 3D, porque ela leu uma matéria de uma senhora que comprou aquele óculos 3D, que custa uma fortuna, e ela já viajou em 90 países ao longo da pandemia, só... Vai ter. Então, eu acho que a próxima viagem que eu vou fazer para Santa Catarina vai ser em 3D. Vai lá. Olha, que seja presencial, eu já convidei vocês para virem para cá e quero receber vocês aqui na minha casa, se Deus quiser. Mas o Marco já foi e a Carolina também já foi, né? Então, eu estava no FAM, o Festival de Cinema em Floripa, em 2019, que foi juntinho com o TUM, e eu não consegui, eu estava produzindo o FAM, era da equipe de produção, e não consegui, inclusive conheço Floripa só de escritório, hotel, escritório, foi uma pena, eu fiquei um mês lá e não consegui conhecer nada. Pelo amor de Deus, cara, um mês em Santa Catarina e você não foi... Não consegui conhecer nada, Festival de Cinema, né? Foi setembro, né? Setembro de 2019. Pelo amor de Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus. Mas eu era produtora do Tarô, que tocou em 2018, e o Caio foi em 2019. Inclusive, a gente se encontrava no hotel e trocava figurinhas, assim, mas é uma pena eu não conseguir ir. Ó, inclusive, esse Caio aí do Tarô, viu, Carol? Você manda um recado para ele, que ele me mandou um WhatsApp aí no ano passado, falando, Gustavo, preciso ligar para você para a gente conversar. Já está fazendo um ano, viu? Eita, mas o bicho ali enrolado mesmo. Agora ele voltou para advocacia, direito autoral e está abrindo umas empresas também, então vai estar mais enrolado ainda, bichinho. Então deixa ele. Vamos lá, Ivana, a gente está te cortando aqui direto, vai lá. O Caio esteve aqui ano passado na pandemia me visitando, ficou hospedado aqui em casa 5 dias, foi bem legal. Mas esse que massa. Que a Carol falou, que é o FAM, Gustavo, é o Festival Audiovisual do Mercosul, um festival de cinema de muitos anos já, muito importante para a cena do cinema no Brasil. Muito legal. Verdade. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que então, a gente agencia artistas, produz eventos também, do nosso case, o Sound Festival. O TUM, a gente fez a primeira edição em 2017, ele foi uma revolução para o mercado daqui, né? Essa coisa de trazer os players da música brasileira para cá, apresentar esse mercado todo, a cidade entender que existe uma cadeia produtiva da música, né? Um trabalho que a gente começou a desenvolver e a cena agora, 5 anos depois, já é outra cena. Muita gente já transita em diversos festivais, muita gente toca em diversos festivais, mas foi necessário, junto, quando a gente criou o festival, o pessoal não entendia o que era uma conferência de música e tal. Então, a gente criou uma iniciativa chamada TUM Rap Sunset, né, que é uma feira de rua em praças e parques, onde a gente leva música autoral, leva vários artistas de circo, de dança, de audiovisual, de teatro para participar, e a gente criou essa estratégia para fortalecer também a marca do Festival TUM, e deu super certo, porque a gente começou a fazer eventos em praças e parques de 2 em 2 meses, e a expertise de fazer evento ao ar livre é outra, né, porque requer uma série de licenças, né, tem toda uma burocracia que a gente conseguiu dominar também através desse evento. Então, a gente faz esses eventos ao ar livre para a população de Floripa, faz o TUM Sound, continua agenciando artistas para eventos também, né, principalmente artistas de renome nacional, e a nossa produtora traz, na média, de 10 a 20 shows nacionais por ano para os teatros de Florianópolis, né? Então, a gente tem uma produção bastante intensa, bem legal, assim, e também aqui organizamos o Sonora, o Festival Internacional de Compositoras. Eu sou compositora, toco também, e coordeno, e a cada ano a gente lança aí 20, 30 artistas novas compositoras, e essa geração tem vindo com muita qualidade musical, realmente, como o Alexandre falou, assim, a cada ano a gente é surpreendido.
Então, hoje a gente tem uma cena em Florianópolis com muita gente gravando, muita gente produzindo, requer ainda toda uma grande profissionalização do mercado, é muito importante a iniciativa de festivais, né? Em todas as áreas, na verdade. E aqui a gente trabalha muito com a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a lei estadual, a gente está lutando para ter ela de volta, que não tinha mais, a gente perdeu, por causa de corrupção também na área, né? E aí o meu papel aqui é promover a arte e conectar a nossa cidade, o nosso estado com o resto do Brasil e do mundo. Função que eu venho desempenhando aí muito feliz, né? Que vem dando muito certo, então tem sido muito legal as nossas parcerias. Muito bem. Como você testemunhou aí, Alexandre, o pessoal aqui gosta de trabalhar, é fominha, é viciado, pode ter Bolsonaro, sem Bolsonaro, pessoal... Com Bozo ou sem Bozo, estão produzindo. Não perde a força, não. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês três aí, pelo que eu ouvi aqui. Tanto a Carol, quanto o Marco, quanto a Ivana, nos seus discursos de apresentação, se associaram às suas atividades empresariais, vamos botar assim, com um forte vínculo com marcas patrocinadoras ou que promovem, através de editais, concorrências públicas para que coisas aconteçam. Eu lhe pergunto, isso é uma... Eu lhe pergunto, não, eu lhes pergunto, isso é uma condição de existência das empresas de vocês, uma estratégia, oportunidades? Porque o que eu percebo é que empresas de produção de evento estão cada dia mais dependentes do que se refere à sua existência, se tiverem projetos vitoriosos associados a empresas patrocinadoras. Só que as nossas empresas patrocinadoras, principalmente as estatais, elas estão, não preciso dizer, numa onda de nos ignorar, nos despatrocinar. Então, assim, se essa é a única realidade de vocês, pode ser que eu esteja enganado, como se manter criativo e produtivo dentro de um cenário tão desfavorável? Se é que vocês acham que o cenário está realmente desfavorável. Vamos começar... Posso responder, porque eu tenho que ir para a Assembleia da Musimagem, que está acontecendo agora. À vontade. E aí eu vou falar e depois eu vou partir. Engraçado, no meu caso, eu comecei o Ateliê Cultural como a minha empresa, minha produtora, para trabalhar com projetos, né, que eu já vinha fazendo desde adolescente e fui trabalhando pelo Ateliê Cultural muitos anos com a empresa. Depois que eu viajei para fora e voltei, eu acabei trabalhando pessoalmente em outras empresas, mas sempre tocando em paralelo o Ateliê Cultural. Então, os projetos que eu ia buscando, eu ia tentar buscar com mais qualidade, com mais consistência e durabilidade. Então, assim, o Festival Musimagem tem desde 2015, através do edital do CCBB. O Domingos Clássicos que eu produzia, mas agora idealizei junto com o maestro Rodrigo Toffolo, mas não produzo mais, mas é um sucesso, porque todo um domingo do mês a orquestra toca para 1.300 pessoas lá no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, lotado, é muito conhecido essa série da Orquestra do Preto lá, e com o apoio do Sesc. Então, assim, realmente os projetos que eu fiz e ainda continuo sempre estão ou com editais ou com parcerias, e para não morrer, o Festival Musimagem, por exemplo, ano passado a gente fez sem nenhum patrocínio online para manter na grade, porque a gente perdeu o patrocínio no ano passado porque não teve presencial. Mas esse ano, se tudo correr bem, a gente espera conseguir um híbrido, talvez, ou só online, mas com o apoio do CCBB. A gente não sabe ainda. Mas a gente não vai deixar morrer, a gente vai fazer mesmo se for online sem custo. Então, eu estava refletindo aqui, enquanto as meninas falavam que são bravas também, o importante, e essas produtoras culturais têm uma filosofia
de durabilidade, de não tentar, não deixar morrer as ideias e os projetos. Esse é o maior desafio. Você criar projeto, você cria um monte. A gente aqui faz um workshop, né, Ivana? A gente faz aqui 20 projetos de cultura rápido. Em uma hora de live sai 20 projetos. Sai. Mas o negócio é como conseguir botar em pé e como manter. Não adianta também só conseguir em pé. O manter também. Quantos projetos famosos que acabaram? Quantas casas hoje estão fechadas? Então, esse é o nosso desafio. A velha descontinuidade cultural brasileira. Exatamente. O Alexandre trabalhou comigo lá na Funarte. Eu fui diretor de música da Funarte 2 anos. E viu lá como é que é a gestão pública, como é que é isso, os projetos que a gente fez. A gente criou uma Bienal de Música e Cidadania, que foi o primeiro encontro nacional de projetos sociais, e eu criei como Bienal para não interromper, mas já acabou. Só teve uma edição. Então, assim, Gustavo, o Ateliê Cultural ele tem feito projetos com editais, apoios e tentar não deixar morrer. Quando não tiver apoio, faz da mesma forma. Porque a gente tem uma parceria com os envolvidos de todos os formatos, desde fornecedores até conteúdo, que apoiam e acreditam no nosso projeto. Isso que eu acho que é importante, você criar essa rede para não deixar morrer. Carol Villa-Lobos, sem patrocínio não tem projeto? Gustavo, estou indo, tá? Obrigado. Vamos só tirar uma foto aqui. Tira uma foto. Vou tirar uma foto aqui. Vou chamar o pessoal aqui da Letícia e o Felipe para aparecer nessa foto também. Cadê eles aí? Letícia! Cadê o Felipe? Deixa eu ver aqui. O Felipe não vai aparecer, não? O Felipe já saiu. Peraí. Deixa eu ver, deixa eu tirar. Vamos lá, sorrindo! Sorrindo de novo. Whisky. Agora com o celular para não ter erro, porque outro dia eu fiz pelo computador e não sei o que aconteceu. Peraí. Vamos lá. Aê, todo mundo tá feliz. Tá feliz. Aí, ó. Só para me despedir do Marco aí. Tá bom. Obrigado, Gustavo. Tchau, parabéns, Marco. Ivana, Carolina. Alexandre Heine, qualquer coisa me representa aí, que ele é meu braço direito, esquerdo e centro. Então tá bom. Vai com tudo aí. Um abraço. Mais um pouco também, que depois eu... Vamos lá. Não, isso aqui é para durar isso aqui é para durar 1 hora, mas às vezes se estende. Tá beijo para todos. Eu posso ficar até umas 6, eu posso. Carol, sem patrocínio não acontece nada, como é que é? Então, aqui na Villa Lobos é assim, mas porque foi uma opção nossa mesmo, assim, eu admiro a galera que faz na raça, na coragem, assim, porque a gente começou assim, a gente trouxe para Brasília um primeiro show, se não me engano foi Paulinho Mosca, que a gente foi e pegou aquela coisa de capital de giro, não sei o que, e se pagou, mas não pagou a gente, então assim, fiquei pagando o banco um tempão aí, depois a gente falou, não, colocar dinheiro sem um mínimo de patrocínio, de incentivo, a gente não ia fazer mais, aí isso foi em 2010, 2009, se eu não me engano, desde então a gente nunca mais fez sem o patrocínio, então assim, isso é ruim, eu sei que isso é ruim, enfim, a gente acaba tendo um fluxo, né, de projetos realizando bem menores, mas foi uma opção nossa aqui, assim, e quando você acostuma, né, enfim, aqui em Brasília a gente tem o FAC, né, Secretaria de Cultura, que tem uma verba relativamente grande, se a gente for comparar com outras cidades, outros estados, enfim, uma verba de aporte direto, e com uma concorrência relativamente pequena também, porque a população e a produção cultural no DF é pequena também, né, proporcional, se você for comparar, então a gente acaba conseguindo fazer bastante projeto com FAC, e a gente pegou uma expertise em fazer coisas com CCBB e Caixa também. Caixa é isso, desde 2016, 2017, quando começou a crise com eles caíram muito em incentivo e cultura, então a gente praticamente zerou os projetos com Caixa, mas com CCBB a gente costuma fazer bastante também, enfim, outras empresas parceiras por Lei Rouanet, na época os Correios também, enfim, a gente conseguia bastante patrocínio. Então, como a gente conseguia fazer isso e fazer projetos, enfim, projetos maiores, com mais verba, que um projeto sustentava 1 ano da empresa, a gente optou por fazer nessa via de segurança financeira, assim, sabe? A gente perde de outros lados,
mas a gente, enfim, conseguiu manter a empresa numa situação de segurança financeira aí até 2020, porque um ano aí também sem ter um fluxo de trabalho vai zerando qualquer possibilidade da gente ter verba para incentivar os próprios projetos, assim. Mas isso é uma questão que, assim, já estava vindo para mim, como fazer como renovar, como fazer as coisas, enfim, de uma forma mais independente, eventos, sabe, mais diversificados, uma coisa assim, porque a gente se viu muito nesse ciclo vicioso, sabe, de depender... Exatamente. Dependência, né? De depender dos grandes investidores, enfim, para fazer, e aí fica nisso, fazer um projeto no ano... E a gente escolheu aqui também fazer esses projetos mais temporários, enfim, de tipo, começa e acaba naquele projeto, assim, justamente por isso a gente criou essa dependência também, não tem coisa, primeira, segunda, terceira edição, que você vai criando um público, vai criando, enfim, que você consegue ter outras entradas de dinheiro que não seja o patrocinador. Então, isso foi uma escolha que a gente fez e que desde 2018, mais ou menos, a gente estava... Precisamos mudar, e 2020 veio com tudo, assim. Então, eu tenho me associado, enfim, a produtores, amigos, assim, mesmo de jornada, a galera mais nova que eu ainda, que vem com a cabeça mais fresca, com mais ideias, e tentando fazer de alguma forma diferente, assim, sabe? Mas, por enquanto, tudo em planejamento, e a sua pergunta ali do final, do tipo, como fazer, esse é o X da questão mesmo aqui pra gente. Mas, Carol, só para ficar claro aqui, esses projetos que vocês trabalharam ou vocês empreenderam? Quando você cita aí projetos no FAC e projetos do CCBB Caixa, são projetos da Villa Lobos ou são projetos que a Villa Lobos é contratada para trabalhar? Os dois. Tem projetos nossos que a gente cria, ou enfim, depois desenvolver uma relação com as marcas também, eles falam, a gente quer uma coisa assim, e a gente desenvolve mais... específico, mas é os dois. Tem tantos que a gente tem parceria com bastante empresa de São Paulo e Rio, principalmente, que aí vem realizar os projetos itinerantes aqui em Brasília, e a gente faz toda a produção de Brasília como produtora contratada, como tem os nossos que a gente cria e leva do início ao fim e circula com eles também. Você está vendo, Alexandre, por que eu falei que eu morria de inveja dessa empresa aí? Tudo que eu queria... Tudo que eu queria na vida era ser reconhecido por alguém aí pelo país afora e me contratasse aqui em Brasília. Que é isso. Mas isso é fruto da coisa da gente ter tomado um pau também ali de ficar devendo para banco, porque foi a empresária do Paulinho Mosca que curtiu o trabalho, começou a indicar para Deus o mundo em São Paulo e no Rio, e a gente começou a pegar parcerias fixas com essas produtoras aqui em Brasília, assim. Então, a dívida teve um bom resultado. É interessante que a forma como a gente adentra, né? Às vezes a gente acha que, putz, deu tudo errado, mas quando a gente vê, foi um errado para abrir vários certos, né? Pois é. Ivana, agora a minha curiosidade sobre Santa Catarina, querida, é o seguinte, eu já sei que você joga nas 11, que você produz, que você empreende, que você presta serviço, mas você fez uma afirmação agora há pouco de que Santa Catarina é outra depois das atividades de vocês. É outra mesmo, assim? Tem um público consumidor da produção local? Porque, né, assim, a gente que é aqui de Brasília, a Carol sabe bem disso, conforme ela falou, a gente tem um super incentivo financeiro aqui só do Fundo de Apoio à Cultura, mas é impressionante como é que a gente tem uma dificuldade de formar uma plateia fiel consumidora ao longo do tempo. Você realmente acha que aí em Santa Catarina você conseguiu manter uma coisa girando em torno do que você se propõe a oferecer? Ou só acontece quando o evento é gratuito, através de patrocínio, da lei municipal, não sei o quê? Porque aqui é o seguinte, você faz o projeto, vai todo mundo. Aí você vai fazer a mesma coisa num boteco que custa R$10, não vai nem 10 pessoas. Sim. Então, aqui tem uma característica diferente, porque é uma cidade pequena, assim, de médio porte, né, 450 mil habitantes. Até para não soar arrogante da minha parte, eu quis dizer que a gente fez uma diferença na cena independente. Não, tudo bem. Não, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu te chamei de arrogante. Não. Até é bom eu corrigir isso, né? Eu quis dizer que
A partir do momento que a gente trouxe os players para cá, que a gente mostrou para eles como que era o círculo virtuoso do mercado, né? No primeiro ano teve pouca gente, né? Então, só para ver assim, o número de bandas inscritas, primeiro ano 32 bandas, o evento foi lindo, a gente trouxe João Bosco, Rosa Passos, botei os músicos das bandas para fazerem masterclass, né? Teve 32 bandas. Segundo ano já teve 300 bandas inscritas. Né? Terceiro ano já teve mais de 500. Então, o que eu quero dizer? Que eles foram... Mas qual é a banda que não quer ir para Santa Catarina, né, não, Alexandre? Eu vou montar uma. Não, mas com uma produção impecável assim, aí todo mundo quer ir. Obrigada, Alexandre. Então, aí, nesse sentido, foi dando certo. E essas bandas e artistas de todo o estado, eles foram despertando também. É como se o TUM fosse um parque de diversões, assim, né? Ali, todos os uma demonstração de alguns players no mercado, não todos, lógico, né? Então, nesse sentido, eles despertaram e começaram a participar de outros festivais, né? A frequentar a própria última edição da Sim em São Paulo, foi em peso, tinha mais de 100 pessoas em Santa Catarina. O que me deixa muito feliz, assim como também o PPM deve ter tido bem mais inscrições também em Santa Catarina, né? Mas tem um monte de finalistas, né? O que é mais legal ainda. É mais legal ainda, quer dizer, mas mesmo assim, alguns deles na véspera da inscrição, ainda avisei eles para se inscreverem, e são finalistas, 2 deles eu tenho certeza ainda que foi aviso meu. A galera que já está no ponto, né? Mas ainda precisa, vamos lá e tal. Bom, então, nesse sentido, e aí a gente tem um teatro muito bom aqui na cidade, que é o Teatro do SIC, o Alexandre deve conhecer. Conheço, é maravilhoso, imenso. Tem uma orquestra maravilhosa aqui também, então a gente criou um público cativo, né? A cidade tem esse público, eu não sou a única produtora, não é privilégio meu, de formação de plateia, né? Então, e aí agora, o evento meu de rua, que ele acontece mensalmente, quando não tinha pandemia, ele também fomentando a formação de plateia desde a criancinha, né? Então, a gente vai lá, coloca oficinas musicais, coloca instrumentos, a gente está pensando no futuro ali, né? A gente está fomentando, está tocando e tal. E a questão dos recursos é complicada, porque aqui não tem lei estadual, né? A lei municipal tem um teto, graças a Deus que tem lei municipal, porque Curitiba, por exemplo, não tem, Porto Alegre não tem, Floripa tem. Então, a gente vem trabalhando assim, e quando falta recurso, eu trabalho meio híbrida nesse sentido, né? A gente não consegue aprovar os shows nacionais na lei municipal, então a gente vende ingresso, aí as atividades que a gente consegue subsidiar, eu coloco ali na lei, né? E quando não tem grana, a gente faz acontecer igual. A prova disso é o Sonora, né? Que é o festival que eu venho coordenando há 6 anos, e se a gente consegue algum apoio, a gente utiliza, se não consegue, a gente faz igual, porque a gente entende que é um espaço muito necessário para fomentar a cena das compositoras, e a cada ano, como eu já falei, é uma surpresa, e outros projetos. Eu também faço curadoria voluntária para os eventos da APAI aqui, né? Então, chamo, envolvo toda a cena, chamo para tocar, para ajudar, para arrecadar fundos, né? Tem os eventos também das mulheres de prevenção e combate ao câncer de mama, então a gente também coloca várias artistas ali. Então, eu acho que, assim, para viver da cultura no Brasil, a gente tem que ser ativista, né? Tem que também trabalhar nas 11 e tem que ajudar. Só que eu digo para a galera uma coisa, gente, quando é voluntário, tá? Se joga e esquece, né? Porque voluntariado é voluntariado. Você vai ficar lá lidando com 30 bandas, um mês, vai botar no palco, você não vai ganhar um puto, né? Não se iluda, né? E quando é trabalho, projeto, investimento, para ir crescendo, aí é outra coisa. Então, assim, eu não jogo muitas vezes nas 11 só porque eu quero, o que eu digo aqui para minha equipe. A gente precisa ter uma diversificação de renda, né, para poder sobreviver. Em 2018, o prefeito mudou a alíquota de imposto aqui da cidade, todo mundo ficou pendurado no pincel. Então, se a minha renda fosse só aquilo, né, eu tomei um prejuízo, eu perdi um patrocínio de 100 mil naquele ano, e meu projeto estava iniciando, era muito dinheiro, né, porque mudou uma alíquota, quer dizer, mudou uma lei, né, então você
fácil, claro que eu já estou cansada de tanta coisa, né? O Boris para focar, né? Mas não tem como, porque a gente tem que jogar nas 11 mesmo para poder garantir o leitinho das crianças, senão não vai. Exatamente. Olha só, pode falar, Carol. Não, e é engraçado, enfim, como muda, né, de um lugar para o outro, assim, aqui ao contrário, a gente tem um fundo direto que é muito grande, a gente não é Estado, né, então a gente só tem a instância, não tem relativa, acho que a instância municipal aqui, a gente só tem relativa à instância estadual, então a LIC aqui estadual, ela é muito recente, é coisa de 2017, 2018, e ela funciona muito capenga. Se a gente fosse depender dela, a gente estava ferrado, a gente não fazia nada. Ela funcionou esse ano, Carol? Abriu esse ano com um valor muito pequeno. O valor teto de captação muito pequeno. Não lembro agora qual. E daquelas, sei lá, 30 empresas habilitadas para patrocinar que a gente tinha, está com 6, 7. Olha, então, como assim, caiu, né? Pois é. Mas, assim, ainda tem 6, 7, né? Porque com esse governo que nós temos, vão acabar as empresas todas daqui a pouco. Então, mas é isso, tem 6, 7 para, sei lá, vou chutar um número aqui, para 10 milhões, que antes era 200 milhões, para 10 milhões você pega 3 projetos e já comeram isso aí. E o resto de Brasília inteira faz o quê? Né? E a gente fica... A nossa sorte aqui, querendo ou não, é que a gente tem o FAC, que acho que foi isso que... Enfim, nos governos passados, o FAC foi... A gente, enfim, não tem como falar que não. O FAC foi o que salvou a cultura de Brasília, o que fez a cultura de Brasília crescer pra caramba, assim. Eu lembro, enfim, minha época de adolescência, eu ia nos pubs da vida ali para ver banda cover, e aí eu já cheguei aqui a pôr mais gente num show do Tarô do que show de artista nacional que eu trouxe. Assim, a gente Na verdade, né, Carol, viu, Alexandre? Você e a Ivana que são daqui... Mas eu, que sou um pouco mais vivido em anos, né, do que a Carol, não em experiência, que a Carol, você está vendo aí que ela dá show. Experiência também, Gustavo, que é isso, fica lá no Midem abalando só, assim, todo mundo em cima. Mas aí é o seguinte, eu costumo dizer que não haveria cultura na capital do Brasil sem fundo de apoio, sem FAC. Não teria, porque não tem consumo. O Rio de Janeiro e a cultura consumo. Independente, autoral, exatamente isso. Você vai, não hoje, né? Mas uns anos atrás, você vai em show cover, é aquela mesma patotinha de meia dúzia de pessoas. Você vai em show das bandas autorais, tá cheio de gente, assim. Eu lotei o Criolina com Tarô, nunca que eu achei que isso fosse acontecer, sabe? Então, assim, com ingresso cobrado, com tudo. Aí eu trouxe artista nacional para o Criolina, também foi meia casa. Então, assim, é uma diferença grande. A gente aqui conseguiu, com o incentivo distrital que a gente tem, ensinar a galera de Brasília a consumir o artista de Brasília. Isso foi muito legal. Acho que isso fez muita diferença para a gente chegar no patamar que tá, sabe? Para brigar de igual para igual com os grandes centros, assim, com os grandes eixos. Eu acho que isso é importante ser falado também. Agora, olha só. Fomentar os artistas da terra e criar o público para eles, né? Isso é uma coisa muito legal. Aqui em Brasília, viu, Alexandre, a gente tem essa dificuldade, assim, a Carol falou, mas eu só vou discordar da Carol numa coisa, no critério volume, porque, assim, seria bom que nós tivéssemos vários tarôs lotando vários criolinos. Sim, com certeza, mas Brasília, querendo ou não, é uma cidade média para pequena também, se a gente for comparar, né, em proporção com outras capitais, assim. Então, o fato de hoje a gente tem, enfim, Tarô nem existe mais, mas enfim, a gente tem várias bandas aqui em Brasília que levam o mesmo público que eles levam. Elefante também, no Coma, a gente teve que fechar a porta do Clube do Choro porque não cabia mais gente, entendeu? E mesmo horário de show headliner lá fora, assim. Então, tem outras bandas, e é de uma galera disso, de bandas que vêm de 4 anos para cá, é bem recente, e acho que é tudo isso, sabe, o FAC desenvolveu produtores também, sabe, o incentivo que desenvolveu produtores. Quando a gente começou 10, 12 anos atrás, tinha gente mais 2, 3 produtoras, assim, você não tinha muita gente. Agora então, já tem mais, né? Exatamente. Agora, olha só. Vai crescendo. Agora eu vou fazer uma opinião, vou coletar uma opinião que tem que ser muito sincera das duas, e se o Alexandre quiser participar em nome da Ateliê, também é um prazer, mas eu não sei se o Alexandre já participou de situações como essa que eu vou citar agora.
É sabido, né, gente? Entrou aqui o Vitor MP. Eu não conheço o Vitor MP, mas seja bem-vindo, Vitor. Muitos desses projetos aí que vocês realizam são aprovados por um excesso, por uma necessidade de contrapartidas, né? Contrapartidas que são ligadas a questões sociais, de acessibilidade, uma série de coisas, né? Um conjunto de coisas que lhe fazem merecer um apoio ou um patrocínio para que você vá lá realizar o seu evento. Então, se você fazer um evento, se você tiver lá uma série de contrapartidas que contemple muitas coisas, essa coisa dessa obrigatoriedade de entregar diversos tipos de contrapartida, que de uma certa forma foge da atividade principal de vocês. Isso aí não é uma coisa assim questionável, não, aos olhos de vocês? Complicado. Quer falar, Ivana? Pode falar. Não, pode falar primeiro. Segundo o poeta Rodolfo, é complicado e perfeitinha. Então, pode ser uma opinião meio controversa, mas eu, Carol, não acho questionável. Eu acho uma troca justa no fim das contas, assim, sabe? Principalmente se você for falar um tanto de tempo atrás, em que a gente tinha aportes maiores, assim, sabe? Para um projeto com os Correios, eu cheguei a ganhar 900 mil de patrocínio, assim. Então, é muito dinheiro e a marca está colocando aquilo, enfim, ela não está fazendo porque ela é boazinha, que ela quer dar 1 milhão para você fazer o seu projeto, né? Enfim, eu acho que hoje em dia já deve estar no marketing 4.0, mas enfim, até pouco tempo atrás é o marketing 2.0, né? Enfim, a marca faz para agregar o valor daquele projeto à marca dela. Então, o público que está consumindo aquele projeto, que, enfim, quer aqueles valores, aquelas experiências, tem que receber quem está pagando por aquilo, né? Tem que receber aquela marca. Eu confesso que eu tenho bastante dificuldade hoje em dia, isso, como tem muita gente que se especializou até nesse tipo de comunicação, para as contrapartidas, coisas assim. Chega uma hora que você fica assim, puta, eu não sei mais o que inventar para pontuar nisso, sabe? Acho que esse é o lado ruim, assim, de a coisa evoluiu tanto que a gente fica assim, tá, que mais que eu vou fazer agora, sabe? Mas eu acho uma troca justa, acho válido, realmente, acho bem válido, assim. E você, Alexandre? Quando estou aqui ouvindo vocês falarem, né? Eu acho que o que a Carolina falou, eu acho que quando a gente tem um aporte, principalmente quando a gente tem verba que é de estatal, que é verba pública, eu acho que isso tem que ser... Eu acho muito válido isso, de ter a contrapartida, né? Mas você não acha que já é uma contrapartida social apenas a realização do evento, Alexandre? A entrega da realização? Não, a entrega da realização eu acho que é também, mas eu acho que também, quando é verba privada, assim, eu questiono até que possa ter, se bem que toda empresa tem seus interesses, mesmo ser privado, tem seus interesses sociais, né, associados à sua marca, essa coisa toda. Mas eu vejo assim, que quando é uma verba de estatal, uma verba pública, eu acho que assim, dá um pouco mais de trabalho, né? Que você tem que pensar nisso também. Eu, no início, a primeira vez quando eu vi que tinha que ter projetos de contrapartida, principalmente lá lógico, na Funarte, que é um órgão federal, uma autarquia federal, eu questionava, falei, pô, a gente já tem... Eu pensava, meu Deus, a produção, fazer isso tudo já é uma loucura, já é tanto trabalho, ainda tem que fazer... Mas aí, com o tempo, eu fui ver, por exemplo, eu viajava como Pixinguinha, fiz muito tempo fazendo produção de circulação de música com o projeto Pixinguinha. No início é aquele trabalho de você montar o show, fazer tudo bonitinho e sair por aí circulando com um show fechado, tudo direitinho, o projeto
Acho que o projeto Pixinguinha é um projeto emblemático. Exatamente, é emblemático nesse país. Emblemático, porque realmente você acompanhar a história toda do projeto, a época que ele começou. Eu frequentei aqui na década de 80 em Brasília. Pois é. Eu fiz muito Pixinguinha na retomada entre 2004. No período Lula, né? Que o Lula Antônio Graça, né? O Gil era o ministro Saudades. da Cultura, o Graça. E o Graça era da Funarte. Era o presidente da Funarte. Então, eu, inclusive, fui no show de relançamento do Pixinguinha, que foi aqui na área verde da Funarte, com o Paulinho da Viola, se não me engano, não foi? Foi, Paulinho fez aí também. Com a presença do Lula, inclusive, no show. Foi. O lançamento do projeto. Na época que o presidente ia ver um show, né, velho? Meu Saudades, Deus do céu. né? Nós éramos felizes e sabíamos ou não. A gente era feliz e sabia. A gente era feliz. E olha que a gente já lutava, né? O produtor, quando a pessoa é ligada à cultura, é uma luta o tempo todo, né? Você tendo que... A Ivana estava falando aquele negócio da diversidade dos projetos, a preocupação dela também com formação de plateia, né? Pensar nas crianças também, nessa coisa da educação das crianças, mostrar produtos culturais de qualidade para ela. Aí a Ivana estava falando isso, e me veio uma imagem que eu sempre penso assim do nosso trabalho, né? De gente ligada à produção de cultura. É que chega num ponto onde a gente fica que nem aquele malabarista de circo chinês, rodando aqueles pratos todos, 10 pratos ao mesmo tempo, e não pode deixar nenhum cair. É uma coisa assim fantástica. Agora, voltando à contrapartida lá no Pixinguinha, eu sentia isso. Falei, meu Deus, é um trabalho insano. Vou viajar aqui com 15 pessoas, é um dia de viagem, um dia de show, monta aqui, monta lá, como é que está o som, como é que está a luz, e não sei o quê. E aí o material, teve um tempo que os instrumentos não podiam mais embarcar na esteira, você tinha que ir na empresa antes, na carga da empresa, de manhã para despachar o material. Sou dessa época aí também. Pois é. Uma coisa muito doida, né? A gente fazia isso aí, falei, meu Deus, com tudo isso eu ainda tenho que ter tempo para ir na universidade, levar os músicos para eles fazerem as oficinas, darem a contrapartida que é pedida no projeto, que a gente tem que executar. Mas no início eu resistia muito a isso, mas hoje eu tenho uma outra visão. Eu acho que, em certos casos, é legal, sim, ter essa contrapartida. A coisa de vez em quando tem certos exageros, né? E tal, mas eu acho que, no final, acho que é uma coisa válida. Eu só encaminhei essa pergunta porque essa é uma angústia que eu carrego. Sim. Não porque eu discorde da contrapartida. Na minha opinião, eu considero que a entrega de um evento, por exemplo, como um prêmio, ele já está ali cheio de contrapartidas dentro dele. Mas, independente disso, quando eu coloco essa questão, é porque a gente cria, assim, uma indústria paralela da contrapartida. Porque, às vezes, você vê um projeto como o meu sendo reprovado no seu mérito por conta da ausência de contrapartidas pelo projeto da Carol. Então, assim, a gente não está disputando pelo projeto, mas pela quantidade de contrapartidas. Eu acho que, dependendo da linguagem do que o projeto está tratando, no seu caso, nesse caso específico do prêmio, quando é um projeto prêmio, eu concordo com você. Eu acho que o prêmio já inclui tudo. Agora, um evento que você vai fazer presencial, ou um festival, alguma coisa,
aí é um caso mais... É difícil separar um pouco também por tipo de projeto, né? Porque a maioria das vezes eles estão isso, sei lá, tô eu e o Gustavo concorrendo na categoria festivais e mostras aqui no FAC, entendeu? Concorrendo, né? Enfim. A gente está na mesma categoria, o meu é um festival... Ganhou de mim, viu, Alexandre? Ela ganhou de mim lá. Sério? Carolina... Um é um prêmio, outro é um festival, assim, então você acaba não tendo como separar muito. Mas você falou uma coisa que é interessante também, Alexandre, essa coisa de quando a verba é estatal ou de incentivo fiscal, que seja, que acho que a gente tem essas duas vertentes, assim, que aí vai balizar muito para onde a gente vai com as contrapartidas também. Se é uma verba estatal de incentivo fiscal, é o governo dando dinheiro para o projeto fazer o papel do governo de executar a política pública que ele propõe e não consegue executar. Eu acho que isso já é uma contrapartida. Então, aí você executar, exatamente, aí o próprio evento já é um pouco mais de contrapartida, mas aí o que rola também? Ele não pode ser restrito àquele público que está lá vendo, então você vai ter que ter uma marca na barra de logos e falar que é o governo, de alguma forma, qualquer que seja a instância que está apoiando aquilo, para que a marca, o trabalho do governo, que na realidade você que está executando, chegue para mais gente. Sim. Mas quando a gente vai para uma instância privada, aí que entra essa loucura mesmo, de meet and greet com o artista, é a marca no holofote não sei o quê, sabe? É coisa que você não tem mais o que inventar, assim, a gente fica, nossa, você vai pôr o repórter da marca para fazer um making off ali dentro, o artista vai gravar um vídeo institucional, você não tem mais o que inventar. Da empresa, eles ficam pedindo... Exato, tudo, né? E a empresa não te dá, é dinheiro de publicidade, né? Dinheiro de marketing mesmo da empresa dando aquilo, então o que ela quer é retorno de marca, então aí você vai ter que encher mesmo esse baldinho vai ter que encher mesmo, assim, tem que pesar bastante. E é complicado, eu sei que é uma coisa complicada, mas eu acho justo. Mas sabe o que é, Alexandre? É um segundo trabalho também. Né? O que eu questiono... Além do que você se faz parte do planejamento do projeto. Hoje em dia tem que fazer parte do planejamento do projeto. Você não é pensar, nossa, vou fazer o show lindo e maravilhoso, tá? E o que você vai oferecer? Desde agora já tem que ir pensando. Assim. É porque eu sou um eterno questionador disso. Acho essa conversa, assim, muito interessante, na verdade, entendeu? Porque... Cara, a gente fica disputando não pelo mérito, conforme eu falei, mas pelas contrapartidas. Então, por exemplo, no meio disso tudo, se elege ou nasce o parecerista. Quer dizer, tem um árbitro que vai ver o projeto, mas vai ver a contrapartida também, e vai dizer, bom, esse aqui merece, esse aqui não merece. Aí é o seguinte, na minha contrapartida... Mas no caso do FAC, o mérito e a contrapartida já juntaram, né? Porque já tem uns anos que eles não pedem mais as contrapartidas sociais, então aí já está mais atrelado, já um pouco mais, um terreno mais fácil da gente andar, né? É verdade, bem lembrado. Mas aí, eu, por exemplo, gostaria de fazer oficinas, entendeu? Sei lá, relacionadas a desenvolvimento musical. Vem a Carol e faz relacionado a negócios da música. Dependendo do parecerista, ele pode achar que fazer oficinas de negócios da música é mais interessante do que fazer desenvolvimento de habilidades musicais. Então, você não tem como fugir da subjetividade nessa análise. Vamos ouvir a Ivana. Ivana, seu ponto de vista, que a gente já debateu aqui. A gente está falando muito, Ivana. Corta a gente. Deixa eu só falar uma coiseta. Eu acho que daqui a pouquinho, infelizmente, o papo está ótimo, mas daqui a pouquinho eu vou ter que... Não, mas peraí, Alexandre, 2 minutos, deixa só a Ivana falar que... A Ivana fala, a gente fala tchau. É porque a minha bateria aqui também já está meio... Ivana, você que ouviu aqui o nosso debate... já deve ter feito uma síntese aí para fazer a sua opinião. Não pensa que eu não percebi, não. Vai lá. Então, gente, vocês já falaram tudo, né? Mas eu acho muito legal essa tua provocação, Gustavo, né? Claro que já fazer o evento é muita coisa, né? Eu acho que é importante a gente estar consciente disso. Mas isso tem a subjetividade e varia muito da qualidade técnica da gestão pública quando a gente aprova a lei, né? Agora,
está com um problema que o nosso prefeito, ele quer que a marca da prefeitura apareça grande, e essa semana ainda teve uma fala dele, olha lá, passei, a marca está pequenininha e tal, mas assim, eles têm um setor de aprovação dessas logos na Fundação Cultural daqui, né? Então, olha que falta de conhecimento dele. Ora, se tem um setor que aprova todo o material dos projetos, né, e o material está na rua, é porque o material já foi aprovado. Então, ele se sente incomodado. No mínimo, uma falta de alinhamento de expectativa, né? Mesmo. 1000 vezes a marca dele no evento. A gente, no ano passado, em 2019, a gente teve que reforçar, porque é um discurso que ia até acabar com a lei, porque não estavam citando, filmaram um trecho de uma apresentação musical aqui, que não foi citado, daí ele já botou todo mundo no mesmo saco e tal. Então, a gente tem que lidar com essa falta de capacitação técnica, né, e alinhamento de expectativa do que é possível e o que não é possível. Agora, o ideal, né, é que a gente não precisasse de nada disso, que a pessoa entendesse, né, que a gente já está executando um trabalho que poderia ser executado pelo poder público, né, e também a disputa pelas marcas, né, que sempre tem mais projeto do que recurso. Então, de que forma isso pode... A gente não tem um FAQ aqui, por exemplo, né? A gente consegue captar porque a gente está muitos anos na lida, todos nós aqui. Mas quanto artista nunca conseguiu gravar um disco, nunca conseguiu fazer um projeto de circulação, né? É desigual. Então, assim, a gente teria que lutar muito pela ampliação dos recursos, e agora a gente está tendo que lidar com ter um pouco de recurso, né? Então, piorou muito. Mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, conhecer o Alexandre, que é uma honra, né? Um baita de um produtor, a Carol aqui também, com uma trajetória linda, e o Gustavo com essa iniciativa, porque isso que mantém a chama acesa, nos mantém de continuar. As trocas são muito importantes, com certeza. E para manter a chama acesa nesse momento de despedida, a Ivana já sabe disso, mas vocês são obrigados, Alexandre e Carol, a responder em 140 caracteres a seguinte provocação, já que eu estou fazendo um grande filme com 482 depoimentos. A pergunta, senhor Alexandre, é o seguinte: ser profissional da música é o quê, na sua opinião? Ser profissional da música, antes de mais nada, é um prazer muito grande, porque a música, ainda mais a música brasileira em si, é uma coisa que a gente traz desde o berço dentro do coração da gente, né? Então, para a gente estar aqui hoje conversando, é porque lá atrás alguma coisa tocou fundo a alma da gente para a gente seguir esse caminho, né? Então, eu acho que, apesar de... É como se fosse um Dom Quixote, né? E sua luta eterna, né, contra os moinhos de vento. Os moinhos de vento são todas essas coisas que a gente enfrenta aqui, que a gente está falando delas há um tempão, né? A falta de uma política cultural pública definida, né? Em todos os níveis, em nível municipal, estadual e federal, que a gente não fosse tão dependente da vaidade dos governos, né? De toda hora muda isso, muda tudo, como a Ivana está falando, meu logotipozinho está muito pequeno, eu quero mais disso. Isso são nossos moinhos de vento. Agora, por que a gente segura essa onda? Porque nós somos loucos por cultura brasileira. Então, essa é a nossa luta, é a luta da cultura do nosso país, da nossa gente, do nosso povo, e a gente sabe perfeitamente a grande importância que isso tem, ainda mais no cenário de um país que vive essas crises políticas toda que a gente sempre viveu, né? E a gente já teve tempos, como a gente já se referiu aqui, depois eu pensei que ali o momento era difícil, mas não, ali a gente estava realizando muito mais do que estamos realizando hoje. Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo nós vamos estar nos reencontrando aqui
e falando de, não, agora, pô, as coisas melhoraram, e vamos para frente, e projeto, e projeto, e artista, a cultura brasileira é forte, a gente sabe como vocês tão bem falaram, né? De geração em geração, como tem gente de qualidade fazendo em todas as artes, né? Na música, no cinema, no teatro, nas artes plásticas, na literatura, tudo que é forma de arte. A gente, o que nós somos? Nós somos apaixonados por cultura brasileira. Então, é isso que eu queria falar nesse momento. Tá? E eu lhe digo o seguinte, Alexandre, duas coisas. Primeiro, que você passou em muito dos 140 caracteres. Mas tudo bem, eu falei demais, eu não me toquei disso, que eu estou na época. Mas eu notei. 140 caracteres. Agora você vai ter que fazer uma síntese. Já fiz aqui. Pode deixar. Faz uma síntese aí para mim, porque eu falo muito. Eu não sou de falar, mas quando começo, eu não Mas uma coisa que. Mas uma coisa que você falou... Desculpa esse velho produtor. Não, fica tranquilo. Carol, agora você vai dizer... só que a segunda coisa que eu queria te dizer, Alexandre, que o propósito dessas 97 lives durante 97 dias consecutivos, além de promover os finalistas, o próprio prêmio, é justamente que, se você for lá no nosso YouTube, estão todas as lives já lá, é justamente para a gente ter esse documento que eu considero histórico, essa percepção nesse momento, para que a gente possa fazer a comparação daqui a 1 ano, 2, 5, 10. Caramba, olha só o que está. Carol, ser profissional da música é o quê, querida? Acho que, enfim, de uma maneira bem sintética, é gostar de viver na montanha-russa, assim, de altos e baixos mesmo, de, nossa, que dor de cabeça, quanto problema, mas aí você vê o artista entrando, a galera gritando, dá aquele frio no estômago também, assim, então, acho que é isso, tem que gostar de viver na montanha-russa, é viciante. Gostar de viver na montanha-russa, é isso mesmo. Ivana Tolotti, e você, querida, que já falou uma vez ou duas, vai falar a terceira. Ser profissional da música é trabalhar realizando um sonho a cada dia, né? Eu acho que a cada show, a cada artista, a cada projeto, a cada prêmio, é uma realização total. Os desafios fazem parte, mas é trabalhar realizando o sonho de viver de música. Muito bem. E assim, eu quero encaminhar aqui as minhas despedidas, né? Relembrando aqui rapidamente uma frase do publicitário Nizam Anais, baiano, que eu muito admiro, que eu acho que tem tudo a ver com esse nosso papo de hoje. Segundo Nizam Anais, não é o dinheiro que traz a felicidade, é a felicidade que traz o dinheiro. Logo, parabéns a vocês, porque se não fossem empresas, empresários, agentes, profissionais, né, que carregam sonhos, que carregam esse dia a dia, nós certamente não estaríamos proporcionando nem a felicidade e nem os dinheiros. Parabéns para vocês e até a próxima. Obrigada, valeu, gente. Bom demais falar com vocês. Parabéns para a cultura brasileira. Sempre. Parabéns, Gustavo. E viva o PPM. Prazer conhecer, viu? Muito prazer estar aqui prazer com você, Carolina, Ivana, Gustavo. Valeu mesmo. E essa live daqui a 2 dias vai estar lá no YouTube do Prêmio na íntegra. E esse filmezinho aqui, ele vai virar um filmezão lá no cerimônia de premiação, com todo mundo falando o que é ser profissional da música. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Vamos se cuidar aí, gente. Valeu. Beijo. Boa noite.